Vamos lá, será que já começou? Como é que passa o slide para mim? Fala pessoal, tudo bem? Todo mundo me ouvindo? Quem puder dar um ok, levantar a mão aí no chat. O áudio tá bom? Boa. Vamos lá. Bom, boa tarde aí para todos. Obrigado pelo tempo de vocês. É a segunda vez que eu passo por aqui para falar sobre um assunto que eu acho bem bacana, um assunto que a gente já toca lá na agência há um bom tempo, e contar um pouco para vocês o que a gente vive e também ajudar e dar umas dicas aí para vocês conseguirem realmente colocar uma ideia que vocês têm no papel e conseguir que ela seja realizada. Contando um pouquinho rapidinho sobre o Aleporto, eu sou CEO da IN3, que é uma software house, e sou founder da Dois Palitos Digital, que é uma agência de UX e UI. E também tem um pouco de foco em layout, comportamento do usuário, enfim. Unir o útil ao agradável, que é tanto a parte de criação, né, da ideia, de colocar ela no papel, como o desenvolvimento dela nessas duas frentes. E aí, falando um pouco desse MVP, o produto mínimo viável, né? Acho que toda vez que a primeira coisa que você escuta falar quando você tem uma ideia ou quando você vai falar com alguém que vai desenvolver para você, desse universo aí, desse produto chamado produto mínimo viável para você colocar na rua. Eu costumo dividir uma estrutura de uma construção do produto mínimo viável em dois pontos: a estruturação dele, né, a concepção dele, e aí depois a construção. E aí eu vou contar um pouco para vocês desses dois pontos. Primeiro é entender o que é o produto mínimo viável, né? E nada mais é do que um produto com o mínimo de recursos possíveis, mas que mantenham a função de solução ao problema para qual ele foi criado. Ou seja, ele não precisa ter uma série de funcionalidades ou uma série de coisas que você imagina, mas o básico do básico para ele resolver o problema ou para ele resolver a tua ideia. Ele é feito de uma forma rápida e ele passa por inúmeros testes com personas, que mais para frente eu vou explicar para vocês quem são, para validar se esse negócio está travado ou não está travado. Está todo mundo me vendo ou não? Está normal? A pessoa está comentando que está travado. Mais alguém? Só o André? Bom, vamos continuar. Legal, Boa. Valeu, galera. Vamos lá, então. E aí, o que acontece? Quando você pensa numa ideia, ou quando você vai estruturar alguma coisa, geralmente você coloca uma série de requisitos, uma série de coisas que você acredita que aquilo vai atender todas as pessoas e as suas ideias. E às vezes o negócio acaba virando um monstro e você não consegue entregar o mínimo possível, que é o objetivo desse produto. Então, o mínimo é justamente isso. Você montar um produto, seja um aplicativo. Eu puxo muito para o aplicativo porque é o que eu faço hoje em dia, mas você pode usar isso para esse conceito para qualquer coisa. Pensa sempre no mínimo, entendeu? Gasta o mínimo de tempo, pensa no mínimo, coloca ele na rua, testa, traz de volta, colhe feedback, ajusta, deixa ele bacana de novo, e aí a hora que ele estiver estável, você vai evoluindo ele. Vale deixar mais uma vez claro, ele não é o produto final, tá? Acho que esse slide, ele ilustra bem o que eu estou querendo dizer. Vocês vão ver aí como que a galera pensa às vezes e como que deve ser pensado. Ele começa com um skate, que evolui para um patinete, que evolui para uma bicicleta, que evolui para uma mobilete, que chega no carro, que é o produto final. E aí você pode usar esse conceito para N produtos, N ideias que você tiver. Vamos lá. Depois que você entendeu o produto, você já tem essa ideia, você já sabe o que você quer, você tem que definir quem é que vai trabalhar com você. E aí a gente costuma falar de 3 perfis. Um cara mais ligado em negócios, que vai estruturar um plano financeiro, que vai entender de trâmites jurídicos,
marketing, comercial, uma área de design thinking, que é onde o produto vai passar pela experiência do usuário, pelo designer de interface do usuário, e o desenvolvimento em si, que aí envolve toda a parte de programadores, enfim, back-ends, programadores mobile, se for para aplicativo, especialista em infra, especialistas em qualidade. Não é necessário que você tenha todos esses skills, ou você tenha esses sócios, ou, enfim, se você tem o skill de perfil de negócios, acha alguém que vai te ajudar no design thinking e no desenvolvimento. Pode ser um sócio, pode ser uma empresa, pode ser uma agência. No caso aqui, por exemplo, a 2 Palito, ela faz o design thinking e a N3 faz o desenvolvimento. Se você tem os 3 pilares, ótimo, mas considere que o desenvolvimento você vai envolver aí N pessoas diferentes, N recursos diferentes, dependendo daquilo que você quer fazer. Deixa eu ver, tem um comentário aqui, a falta de tempo na maioria das empresas, protótipo acaba virando produto final. Como resolver um MVP que vira produto final? Essa é a conclusão da minha palestra, gente. Mas vamos lá, eu vou chegar nisso aí. É difícil, não é fácil não. Convencer o cliente acho que é a coisa mais difícil de você entregar um MVP, porque para ele nunca é MVP, né? É sempre o produto final. Mas a gente chega lá. Enfim, definida as pessoas que vão participar, né, do teu projeto, você vai definir o teu produto. E aí, acho que vale essas perguntinhas. Para que ele é destinado? Né? Para que esse produto vai servir? O que ele faz? Né? O que ele resolve na vida das pessoas? Qual tipo de problema ele resolve? O que ele é? Né? Acho que é legal você definir o que ele é na tua cabeça. É um aplicativo? É um site? É uma landing page? É um patinete? Enfim. Defina bem o que ele é. Aí você vai para o outro lado do por que eu devo adquirir esse produto e que benefício ele traz. Isso já olhando com o viés de cliente, né? Por que o cliente ele deve adquirir esse produto? Qual que é a diferença dele para os concorrentes? Existe concorrente? Não existe? Esse é um ponto muito importante quando a gente vai desenvolver alguma coisa. Lá na agência eu escuto muitas ideias bacanas, só que as pessoas esquecem de olhar a concorrência. E aí quando às vezes você conta alguma coisa que já existe parecido com aquilo que ele levou para você, você acaba frustrando a pessoa e é super chato isso. Então, uma das coisas que eu falo é, depois que você tem a sua ideia lá, responder algumas dessas perguntas, dá uma olhada no teu concorrente, porque é muito bom você fazer um bench da concorrência, entender, enfim, qual o posicionamento dele, qual o tipo de linguagem que ele ataca, para você se diferenciar. E aí, é aí justamente que você tem que ficar de olho. Qual é a sua diferença em relação ao teu concorrente. E um outro ponto bastante importante é o que o seu produto não faz. Eu acho que aí é um dos pontos que quase ninguém leva em consideração. Né? Você fica focado em um monte de coisa que ele faz e esquece para você mesmo que ele não deve fazer. E é justamente nesse ponto que você acaba deixando de fazer um produto mínimo viável, né? Porque você acha que ele tem que fazer tudo. E não, ele não precisa fazer tudo, ele tem que fazer essencialmente aquilo que ele foi proposto a ser feito. Aquele propósito que ele tem. Feito isso, você vai definir quem são as pessoas, né, as personas que vão testar esse produto. E aí, persona, basicamente é uma representação fictícia do teu cliente ideal. Quem ele é? Qual o tipo dessa pessoa? Por que ele usaria teu produto? Aqui eu fiz um exemplo baseado em mim, esse cara é só pedir para o pessoal fazer a arte dele mais magrinho. Justo, né? Mas, enfim, o que é uma persona? Por exemplo, o Alexandre. O Alexandre tem 40 anos, ele é publicitário, formado, ele tem pós-graduação, ele é autônomo, ele pensa em se desenvolver profissionalmente através de um mestrado fora do país, porque ele gosta de viajar, ele é um cara casado, tem um filho, e busca clientes que ajudam no crescimento da sua agência digital. Então, você traça o perfil da pessoa, da persona que você quer que teste o seu aplicativo. Acho que olhando a tua concorrência, olhando o que eles estão fazendo, com quem eles estão falando, já te dá um insight aí para você ter uma ideia se é aquele tipo de pessoa que você quer que teste o seu aplicativo. Mas assim, as pessoas, você não precisa traçar só a padrão que você imagina que é do seu aplicativo. Você pode traçar N perfis diferentes. Às vezes aquela que você imagina, às vezes o Alexandre que tem 40 anos, não é o cara que vai usar o teu aplicativo, mas o cara que vai
usar, ele tem 30, ele tem 20. Então, acho que vale a pena você traçar 3, 4 tipos de pessoas diferentes, fazer um pool ali de 2, 3 perfis, 2, 3 pessoas com aquela persona, e aí você coloca o teu produto na mão dela para ela testar. Antes dela testar, claro, a gente vai chegar na construção, mas isso já é toda a parte de estruturação do projeto, né? Então, definir o produto, definir a persona, definir as pessoas que vão trabalhar comigo, e aí eu vou definir minhas metas. Quanto tempo esse produto tem que estar pronto? Quantas pessoas vão testar? Volto naquele slide anterior, de acho que ter pelo menos uns 3, 4 tipos de perfis diferentes. Quantos clientes eu pretendo atingir? Qual o prazo que eu quero atingir esses clientes com esse meu MVP para eu ter certeza que ele vai poder a gente vai poder evoluir ele? Qual o faturamento? Eu pretendo faturar alguma coisa com o MVP ou eu pretendo faturar já com um produto final? Então, tudo isso você vai colocando na tua cabeça. Não precisa nem ser na cabeça, pode ser num Canvas que eu vou mostrar para vocês como é que funciona. E aí você consegue ter toda uma espinha dorsal do teu projeto. Um outro ponto super importante, depois de definir todas essas outras frentes, é óbvio as funcionalidades que o produto vai ter. Deixa eu dar só uma paradinha aqui, porque tem algumas perguntas. Tem como ter acesso aos slides dessa apresentação? Sim. Acho que a gente coloca depois, né? Ficam disponíveis, sim. E, bom, acho que o Carlos Rocha aqui tem dificuldade na parte da persona. É legal você conversar com pessoas de marketing até para te ajudar. O pessoal de marketing está bem familiarizado com esse tipo de composição, né? De perfil. Você contando às vezes a tua ideia para umas pessoas que tocam marketing. Muita gente falando de inbound marketing usa muito persona. Então, acho que dá para você conseguir uma ajuda aí. Bom, vamos lá. Voltando para as funcionalidades. Aqui você descreve as funcionalidades essenciais para que o usuário cumpra o objetivo dele. Que são, vamos lá, aplicativo. Login, aí eu loguei, aí tem um mapa, aí eu quero que ele clique no mapa, aí no mapa vai abrir, sei lá, pensando no aplicativo de táxi aqui. Cliquei no mapa e abre lá os táxis que tem no mapa. Eu clico no táxi, eu clico em chamar o táxi e eu clico em OK. E aí depois eu faço um pagamento. Acabou. Entendeu? Não precisa inventar mais coisa. Ah, mas como o cara vai se cadastrar? Bom, não é esse o objetivo. O objetivo é saber se o cara vai seguir esse fluxo até ele fazer o pagamento. Depois você começa a pensar nas outras ramificações. E, mais uma vez, elimine os excessos. Aqui, eu dou uma dica bem legal que me ajuda bastante. Não sei se alguém conhece o Xmind. Mas ele me ajuda muito a justamente fazer esse tipo de estudo de mapa mental. Eu coloco basicamente tudo que eu tenho na minha cabeça, né? E depois eu vou estruturando ele de acordo com os passos, os objetivos que eu quero que a pessoa atinja. Então, aqui vocês vão ver mais uma vez. É um aplicativo que tem um login, e aí depois ele vai migrando para as outras áreas, e aí ele tem uma finalização. Essa ferramenta ajuda bastante a você tirar da tua mente e de colocar no papel a tua ideia. E geralmente ajuda muito quando você leva, por exemplo, essa tua ideia numa agência, porque aí ele já tem uma noção daquilo que você está imaginando para o MVP. Essa é uma outra dica de ouro e essa é uma que eu aprendi a duras penas mesmo. E aí, mais uma vez, vai naquela parte das empresas que o Charlesinho comentou aqui. Como resolver um MVP que vira produto final? Se você não tiver um documento muito bem feito, muito bem detalhado, você vai ter esse problema. O correto é você detalhar todos os pontos do teu aplicativo ou da tua ideia e colocar lá num documento e assinar a sangue mesmo com o teu cliente, entendeu? Porque o cliente ele vai ficar mexendo o tempo inteiro naquilo. Nunca tá bom. E agora, e se ele realmente precisar fazer algum tipo de alteração, você aditiva no contrato e aí você reestrutura o seu cronograma. Mas se você tem um documento de requisitos muito bem feito, você está praticamente calçado como cliente e como desenvolvedor.
Aqui, acho que provavelmente vocês não vão conseguir enxergar direito, mas eu deixei mais ou menos um exemplo de um fluxo de entrada de aplicativo no documento de requisitos. Acho que depois, na hora que vocês puderem baixar a apresentação, acho que isso aí acho que vocês vão conseguir enxergar melhor. Mas é um exemplo básico, de, por exemplo, qual que é a tua prioridade para esse requisito? Ela é essencial, ela é importante, ela é desejável? Ela é essencial, porque sem ela eu não consigo fazer o aplicativo rodar. Quais são as entradas e pré-condições? Estar com acesso à internet. Quais são as saídas e pós-condições? Exibir a home visualizando o mapa com localização e marcações de empresa no todo. Qual é a regra de negócio? O campo senha deverá conter 8 caracteres alfanuméricos de letras de A a Z e número de 0 a 9. Gente, é a melhor coisa do mundo de se fazer? Não é. Mas isso te calça, isso te garante e não deixa dúvida para aquilo que você vai fazer. Depois que você fez isso, vamos lá, fluxo básico. Qual que é o passo 1? Usuário insere login. Passo 2, o sistema verifica se o nome do usuário ou e-mail são válidos. Enfim, acho que eu não vou nem precisar ficar me estendendo até o fluxo alternativo, mas vocês já entenderam. Passo a passo mesmo, sabe? Tipo, é muito bom você ter isso como cliente, é muito bom você ter isso como empresário, e é muito bom você chegar com isso para alguém que vai desenvolver para você. Você pode ter certeza que você fica calçado de todas as formas. Enfim, vamos lá. Aqui, para a gente encerrar essa primeira parte, então, é mais ou menos um resumão de tudo que você pode colocar num Canvas. Tudo isso que eu falei, esses 7 pontos. Então, você vai definir as personas e plataformas, você vai definir a visão do MVP, você vai colocar o teu resultado esperado, os objetivos, as métricas para você validar as hipóteses do negócio, as funcionalidades dele aqui, óbvio, não precisa ser o documento de requisitos aqui, mas as básicas, custo e cronograma. Tá? Entregando isso, tendo isso na tua mão, a gente vai para a parte de construção, que é a segunda etapa que eu coloco aí na construção do MVP. Construção, UX e UI. Também são duas palavras aí que a gente escuta muito agora, design thinking, enfim. Mas basicamente o que é? Não necessariamente são dois profissionais, às vezes tem um profissional que ele tem os dois skills. Se você puder e tiver condição de trabalhar com os dois, melhor. O UX é o designer de experiência do usuário. É ele que vai projetar quais são os elementos que vão compor a experiência de uma pessoa, né, considerando o ponto de vista dela. É ele que vai fazer a análise, é ele que vai dar uma olhada no que o concorrente está fazendo, na parte de visual, é ele que estrutura um wireframe, um protótipo navegável, é ele que valida com o cliente se aquela navegação está bacana, e aí, feito isso, ele passa por um designer de interface do usuário, que é basicamente quem vai produzir a parte gráfica, né, a área visual do teu produto. O que a gente faz lá na agência? A gente recebe o Canvas, né, a gente recebe o documento de requisitos, a gente vai para o UX, desenvolve o UX num wireframe bem básico. Geralmente, a gente costuma fazer um wireframe básico, mas já com um viés de layout junto, para ver se o cliente já entende, já topa. E aí a gente entrega isso na mão do cliente para ele fazer uma primeira passagem com as personas dele. A gente não programa ainda. A gente costuma fazer isso. E aí dá um tempo para a gente testar, para a gente colher informações das personas antes de programar. Porque aí nesse ponto você não sofre tanto com algum tipo de mudança que você precisa fazer mais drástica. Nesse ponto a gente consegue mudar botão, entender se o cara está cumprindo, traçando aqueles objetivos que você planejou do teu projeto, se ele está seguindo o passo a passo correto ou se ele dispersa em algum momento. De repente ele está fazendo a sequência correta, mas tem um botão ali que está atrapalhando, ou a cor do botão faz ele dispersar e ele vai para uma outra função. Enfim, a gente consegue já fazer uma geral bem bacana aí nessa fase com a persona. Volta para o designer de experiência, volta para o designer de interface. E aí a gente traça uma meta onde, a partir do ponto que até no 80%, 90% do projeto está ok, a gente começa a partir para a parte de programação. E aí você não tem tanta refação assim em cima daquilo que você pensou. Aqui é mais uma dica para vocês, algumas ferramentas que a gente usa. A gente usa o Sketch, né? O Sketch hoje é uma ferramenta que
praticamente roubou o espaço do Photoshop aí para a área de mobile, até para a composição de landing pages e sites. Ele é muito bom porque ele trabalha com vetor, e já tem muita biblioteca pronta na internet, então, e grátis, inclusive. Então, se você quiser fazer um iOS, se você quiser fazer um Android, ou se você quiser fazer uma landing page, você acha muita coisa legal na internet, você acha uma infinidade de ícones que você pode trabalhar. Ele também te dá a opção de você já trabalhar com os tamanhos de tela corretos para iPhone, para iPad, para tablets, que for. E facilita muito a vida do programador, porque ele já também já te traça todos os tamanhos de pixel, enfim, e funciona muito bem. O Zeppelin é uma outra ferramenta que ela agrega ao Sketch e ela já converte, né, os assets, os CSS, os arquivos XML para os desenvolvedores. A gente entrega do jeito que o desenvolvedor precisa, até por conta de escalas de telas, e é bem legal também. E o Marvel e InVision para protótipo navegável. Eles eles entendem o que você desenvolveu no Sketch, e aí eles transformam aquilo num protótipo onde você pode entregar na mão da pessoa, que ela vai poder clicar, ele fica totalmente animado, como se fosse um aplicativo normal, só que sem integração com o banco de dados. E aí você consegue colher todas essas informações. E aí vamos para a construção, né, para o desenvolvimento. Passei lá pelo UX, passei pelo UI, e aí eu vou para o desenvolvimento. O desenvolvimento tem uma infinidade de linguagens. Aí vai cabe você a realmente ter alguém do teu lado que entenda do que é o desenvolvimento, do que significa o desenvolvimento, ou de ouvir a opinião de alguma agência que já está acostumada com isso, ou de algum desenvolvedor que já está acostumado com isso. Sabendo a tua ideia, sabendo o que você quer, o desenvolvedor já vai entender mais ou menos a dimensão do negócio. Ele vai te sugerir o tipo de banco, o tipo de hospedagem, o tipo de front-end e o tipo de modelo que você vai entregar para o usuário. Pode ser um aplicativo nativo, um aplicativo híbrido, um aplicativo em React Native, que é um aplicativo que entende as duas linguagens, em Vue.js, enfim. O que acho que é interessante desse ponto, e é uma coisa que eu coloquei aqui no segundo parágrafo, que realmente a etapa mais demorada, é a mais polêmica, é a mais problemática, a que gera mais dúvida e a que nunca entregue no prazo. Então, por isso que é legal você pensar sempre e forçar sempre para ser o mínimo viável possível. Porque senão esse prazo não vai acabar nunca. Enfim, acho que a gente pode entender que é uma etapa muito crucial, porque ela vai desde a fidelidade que foi entregue pelo time de UX até, enfim, integração com algum tipo de terceiro que você vai ter ali nas suas funcionalidades, como, por exemplo, integrar com o Google para fazer um mapeamento, ou integrar com uma ferramenta de e-mail para fazer o disparo para o teu usuário. Enfim, então você tem todas essas frentes aí que você tem que estar sempre ciente. E aí é o que eu falei, se tem um documento de requisitos legal na tua mão, você vai conseguir minimizar ao máximo essa parte de desenvolvimento. É fundamental que nessa etapa, você, o cliente, ou você, desenvolvedor, enfim, esteja 100% envolvido no projeto. Planejar bem as histórias que você vai desenvolver, fazer reuniões diárias, a gente costuma fazer reuniões diárias, entregas semanais, apresentar para o cliente o que você fez naquela semana e mostrar para ele que aquilo realmente está funcionando, e testar muito. Isso é super importante. Seja na parte de UX, seja na parte de desenvolvimento, cada etapa ou cada entrega aí, cada semana, testar, para inventar surpresas dentro desse cronograma que você tem. Aqui mais uma dica para vocês, dica de ferramentas aí que a gente usa, além da metodologia Scrum, a gente tem N ferramentas aí que auxiliam essa etapa. Eu costumo usar bastante o Trello e o Teamwork, que são ferramentas de gerenciamento de projeto, onde eu consigo olhar as funcionalidades do aplicativo, sentar com o time de desenvolvimento, entender quais são as funcionalidades que vão ser desenvolvidas naquele sprint, naquela semana ou naquela quinzena, e aí a gente imputa isso na ferramenta, planeja as horas, né, de cada desenvolvimento,
e aí a gente consegue ter um mapeamento aí de como que o projeto está sendo desenrolado. O Gira também é uma outra ferramenta bastante usada para esse desenvolvimento. Onde a gente faz repositório desses projetos? No Bitbucket ou no GitHub. São duas ferramentas aí que você deixa o repositório do projeto, com versionamento. Se esse projeto der algum problema, você consegue voltar a ele. Você garante para o cliente que ele está em um lugar seguro, onde o cliente, depois que terminar de desenvolver, vai ter acesso e vai poder, sei lá, continuar com a equipe interna dele ou com o sócio dele, não tem problema nenhum. E aí a AWS, ou Local Web, enfim, a gente tem N opções aí também para isso. Mobile, o pessoal usa bastante a AWS, e-mail usa muito Local Web, e acho que é por aí. E aí, para finalizar, eu queria deixar só mais uma dica. Eu acho que é legal vocês lerem esse livro do Paulo Caroli, onde ele fala que as chances de um MVP indicar que a ideia do negócio não é boa é muito fácil, né? É muito alto. Mas justamente para isso que ele serve. O MVP ele serve justamente para você ter o seu termômetro, se sua ideia é boa e o seu investimento foi baixo, ou se sua ideia, de repente, não vale a pena e não vale o investimento, entendeu? E aí você parte para outro. O empreendedor deve sempre lembrar que este é o momento de construir, testar e aprovar. Então, é hora de você não ter medo de errar mesmo. Você tem que bater, olhar com a persona, voltar, testar, colocar na rua, voltar, desenvolver o mínimo possível, testar de novo. Porque uma ideia, ela é muito legal no papel, né? Mas na hora que ela estiver no mercado é que você realmente vai saber se ela é viável ou não. E eu acho que é isso, gente. Tentei passar rapidamente aqui para vocês o que eu vivo no meu dia lá, nesse mundo maluco aí, que é essa estruturação das ideias e o desenvolvimento das ideias. Eu quis bater esse papo com vocês justamente porque o pessoal chega na gente querendo construir sem passar pela parte de estruturação. Chega lá para a gente com uma ideia na cabeça e acha que aquilo é muito simples de ser feito. E não é. Não é porque é um mínimo produto viável que ele não tem que passar por uma série de regrinhas. Porque depois você acaba aceitando ou não essa ideia e você não entrega para o cara o que ele quer. E é muito frustrante isso. Então, ao longo dos projetos que eu fui pegando, eu fui amadurecendo justamente isso, de não só aceitar fazer a ideia, sentar e rabiscar ali 2 minutos no papel o que o cliente quer, o que o teu amigo quer, e sair fazendo. Não, tem regras. Cumpram essas regras, entendeu? Testem. Levem para a rua, testa. Cumprindo esse cronograminha aí, com essa estrutura que eu passei para vocês vão ter muito mais sucesso do que só chegar lá com um papelzinho na mão e sair fazendo uma coisa meio maluca. Beleza? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, estou à disposição. O MVP basicamente é uma prova de conceito, sim. Não deixa de ser, não. Depende da forma como você interpreta isso. É o produto mínimo viável, ele é uma prova. Você leva ele para a rua, gasta o tempo curto para pôr ele na rua, para testar, para ver se aquilo é legal. Eu mostrei aqui para vocês, eu falo muito de mobile porque é onde eu vivo. Mas se você ver aqui no meu slide, ó, pode ser um carro, entendeu? Mas ele pode começar como um skate. Pode ser uma tesoura que vira um cortador de grama. Não sei, pode ser uma landing page que vira um portal. O que vale, o que eu quero passar para vocês invistam na sua ideia, sigam essas regrinhas básicas, invistam na sua ideia em um tempo bem curto, coloquem ela para rodar, põe na rua, para ser o pioneiro, entendeu? Às vezes, se você, sendo pioneiro, você já larga 1 milhão de anos na frente dos outros. Mas aí, para você ser pioneiro, você tem que ser rápido. E para ser rápido, cumprindo regrinhas básicas, é isso aí. Obrigado, Johnny. Tentei ser o mais simples possível e deixando um material bem legal aí para vocês.
Reforçando mais uma vez que o livro do Paulo, no Direto ao Ponto, ele também segue mais ou menos essa linha. Ele fala muito da parte de estruturação, né? Que é são essas regrinhas. A parte de construção já é uma coisa que eu vivo mais ali no meu dia a dia e eu vou passar para vocês um pouco. Valeu, Rodrigo. Espero ter ajudado. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Posso dar o meu tchau. Acho que é isso, né? Gente, bom, peraí. Qual obra ou autores profissionais? Não entendi. Aqui você fala qual obra ou autores profissionais influenciaram de forma direta. Bom, as minhas influências são baseadas no meu dia a dia, e alguns livros que eu costumo ler de pessoas que vivem a mesma coisa que eu. Tem alguns livros bem legais, tem um livro do Gustavo Caetano, tentar lembrar o nome dele, acho que é Sorte Grande, se não me engano. Não estou lembrado agora aqui de cabeça. Mas procurem por Gustavo Caetano, CEO da Sambatec, que ele tem um livro bem legal também, que dá uma ideia. Então, o Eduardo, dá uma olhada nesse material do Paulo, que eu coloquei aqui no final. Dá uma pesquisada, acho que tem muito conteúdo falando sobre MVP no próprio Google mesmo. A Endeavor tem algumas coisas bem legais falando sobre isso. Tem bastante ajuda ali na Endeavor. O próprio Sebrae também. O Sebrae tem bastante conteúdo para você desenvolver a tua ideia nessa linha de mínimo viável. Minhas referências de conhecimentos profissionais. Bom, eu tenho muita influência do Mark Tawil, foi um amigo meu que hoje ele é o top of mind do LinkedIn. Vale a pena vocês seguirem ele. Trabalhamos juntos na Band, na Jovem Pan, na época que eu cuidava do digital lá dessas duas empresas. Um outro cara bacana é o Gustavo Caetano. Estou falando mais dos brasileiros, tá? São pessoas que eu gosto de dar valor. O Alex Barbirato, que hoje é o CEO de um dos fundos que eu trabalho, altamente especialista em Bitcoin, em criptomoedas. Se vocês quiserem entender alguma coisa, procurem ele. Enfim, o Romeu Buzarello, hoje é o CEO de marketing da Tecnisa. Um cara sensacional, como professor de pós na SPM. E é um cara que está sempre antenado aí também. Acho bem legal vocês acompanharem os trabalhos dele. É um cara que é altamente pioneiro. É um cara que segue muito essa linha de ser rápido nas ideias. Então, tipo, ele pega o que está em vanguarda ou o que está na moda e já aplica. Ele foi, acho que, um dos primeiros caras que vendeu um apartamento pelo Twitter, se não me engano. Justamente nessa linha de pensar rápido e colocar em prática coisas simples. Acho que é isso. Acho que são esses caras. Claro, ó, o Eduardo deu uma sugestão aqui. Visionários, do Diego Carmona. Legal. Vou dar uma lida sim. Vou até anotar aqui, quem sabe a gente não faz mais uma depois sobre construção, não só do produto do mínimo, mas de um produto maior e uso um pouco dele. Bacana. Gente, queria agradecer mais uma vez aí o tempo de vocês. Espero que eu tenha ajudado a enriquecer aí a cabeça de vocês com esse lance desse mínimo produto. E fico à disposição, meus contatos também. Meu LinkedIn é Aleporto, para quem quiser. Ali, às vezes, eu comento algumas coisas. Estou escrevendo algumas coisas também, com relação às ideias que as pessoas têm, o tamanho, às vezes, que as pessoas têm da ideia aí que eu acho que a ideia é uma coisa simples, mas, na verdade, já está construindo uma empresa, né? Não está construindo só uma ideia. Eu acho que tem alguns conteúdos meus lá que, quem sabe, mais para frente eu escrevo um livro aí também. Beleza? Obrigado mais uma vez. Estou à disposição. Tchau, tchau.